Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cristiano Molica, engenheiro e gerente técnico da Instruterm, e hoje teremos a 14ª dica de mestre, com o mestre Marcos Domingos. Fique ligado, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa aquele like. E hoje iremos falar sobre luminância. É com você, mestre. Meus amigos higienistas ocupacionais, meus colegas prevencionistas e outras pessoas que têm nos acompanhado nessa série de vídeos sobre iluminação de ambientes de trabalho, até da área da arquitetura. Muito obrigado pela atenção que vocês têm dado ao nosso trabalho e eu espero que nesse vídeo novo que nós estamos aqui desenvolvendo, também possa trazer novas informações a você e contribuir para o seu trabalho. Essa é a dica de mestre número 14, que é uma promoção da Instruterm, né, que tem apoiado essa iniciativa da gente divulgar mensagens de higiene ocupacional, assuntos técnicos, bem técnicos, né, de forma de contribuir com todos aqueles que são da área prevencionista. Nosso tema de hoje é sobre luminância, não é? Que na verdade o foco também vai estar junto com conforto visual, né? A luminância e conforto visual, essa que é o nosso foco desse vídeo aqui. Muito bem, quando nós trabalhamos essa questão da iluminação no ambiente de trabalho, e a prática tem sido nos últimos anos de você medir a iluminância, né? Não luminância, a iluminância. A iluminância, ela é simplesmente a luz, né, que é direcionada para uma certa área, uma área de trabalho. Pode ser um teclado, pode ser uma prancha de desenho, não é? Então, aquela superfície aclarada, né, esse é o parâmetro que nós usamos para saber se aquela superfície tem um nível de iluminamento adequado, né? Pesquisadores mais novos têm apontado que somente esse parâmetro não é suficiente, não é adequado para você trabalhar na questão mais moderna, ou mais urgente hoje, que é o conforto visual, né? E aí se aponta a questão da luminância. Então, iluminância e luminância são dois parâmetros que têm que andar juntos aí, principalmente em escritórios modernos, onde nós temos uma infinidade de telas iluminadas, em computadores, tablets e até nos celulares também, não é? Essa é uma questão hoje bem moderna, tá? Então, por isso que nós estamos insistindo na luminância como sendo uma avaliação urgente hoje, que ainda não foi normatizada, né? Nós não temos nenhuma NR que trata de luminância, né? Temos somente a iluminância, né? E quando a gente vê a própria definição, que está na NH 11, então tem uma definição até um pouquinho complicada aqui, que fala que é a razão entre a intensidade do fluxo luminoso emitido por uma superfície em uma dada direção e a área da superfície projetada ortogonalmente sobre um plano perpendicular àquela direção. Bem complicada essa definição, eu acho. Muito bem. A unidade, então, para a luminância é dada em candela por metro quadrado ou em catálogos de televisão e outras coisas pode aparecer nit também, né? Mas o nit não faz parte do Sistema Internacional de Medidas, tá? Bom, numa linguagem simples, nós queremos dizer o seguinte: a luminância é a luz de uma tela, né, de monitores, da TV, do celular, que atinge o seu olho. Essa aqui é a questão que nós estamos tratando aqui, tá? Bom, no Brasil, estima-se que há alguma coisa entre 1.6, talvez 1.7 hoje, dispositivos móveis por habitante. Não é difícil você encontrar uma pessoa que tem mais que um dispositivo de um celular na mão. Às vezes tem um que ele usa mais, tem outro que está guardado como reserva, ou algumas pessoas que têm um celular pessoal e outro comercial. Bom, a questão toda não é mais esse modismo, né? Eu vou dizer isso porque
Isso, a sociedade hoje está apaixonada pelo celular, né? Tudo que você pode fazer, faz através do celular. Então, a nossa vida mudou nos últimos anos, porque você faz transferência bancária, você faz compra de supermercado, você compra um monte de coisa através do celular. Então, isso é um hábito novo, né? Nós não estamos acostumados com isso e faz com que as pessoas fiquem muito tempo na frente de uma tela, por razões justificáveis e razões, muitas vezes, de puro vício ou entretenimento, né? Alguma coisa assim. Bom, resultado é que as pessoas que passam muito tempo apresentam um problema que eles estão chamando hoje de síndrome da visão do computador, baseado em alguns efeitos nos olhos. Por exemplo, secura e vermelhidão nos olhos, fadiga, cansaço. Depois de um certo tempo que você está olhando uma tela iluminada, você fica bastante exausto, né? Uma dor de cabeça, aí vai, né? A visão fica embaçada, você às vezes tem que lavar os olhos e cansa demais, né? Além do que, pode trazer outros problemas de visão se a pessoa não tomar algum cuidado com o número de vezes que ela pisca, porque a tendência nossa é ficar tão entretido, né, com a imagem, com o vídeo, com a informação que você está recebendo, que você não pisca, ou pisca menos, né, pisca 5 ou 6 vezes menos do que deveria, né, e isso expõe a sua área, né, dos olhos a uma secura, né, então o filme lacrimal ele vai evaporar rapidamente. Muito bem. Quando nós estudamos, então, dentro dessa perspectiva de luminância e iluminância, né, então nós estamos buscando o quê? Conforto visual. Né? Já que os escritórios, do modo geral, hoje, talvez a gente vai exagerar aqui, mas dá para dizer que 99,9% de todos os escritórios hoje modernos possuem computadores. Né? Então tem que haver essa combinação do aclaramento do ambiente, né, da iluminância e da luminância. E segundo um manual que é chamado de Visual Ergonomics Handbook, né, ele diz o seguinte, que nós temos que estar preocupados em eliminar o brilho das lâmpadas e garantir uma harmonia das telas, da luz emitida pelas telas. Essa aqui é. Muito bem. Para resumir, então, a questão da questão visual, né, e vamos aí mostrar alguns problemas que aparecem que dá o desconforto, né, então, o desconforto visual é caracterizado por aquele olhar fixo, né, que a gente fica ali quase que magnetizado pela tela, pela informação, e não consegue desviar o olhar da tela. E se cansa até ou melhor, se esquece de comer, se esquece de tomar água, então o seu interesse pela essa tela. É muito atraente isso, né? Numa pausa. E os seus olhos não ficam mais fazendo a movimentação que deveria fazer, o que eles chamam de motilidade, né? Então isso, o olho, essa função fica sobrecarregada porque está com o olhar fixo. E aí tem problemas da parte muscular, dos olhos, né, que eles chamam de sphincter, né, isso fica tensionado, aceleração dos reflexos pupilares, sobrecarga do mecanismo de adaptação retiniana, e principalmente quando você está numa distância muito curta do monitor. Se você fizer uma simples avaliação, você vai ver que dificilmente você está a mais que 1 metro da tela do seu computador. Né? E também a tela ela tem diferentes intensidades luminosas, então isso faz com que haja também um ofuscamento, muitas vezes só da própria tela. Bom, a questão que nós vamos então pensar em brilho, ofuscamento, né, essa luz exagerada que atinge os nossos olhos, ela está atrelada aí então essa questão angular, né, quer dizer, onde é que estão as luminárias que emitem essas lâmpadas, onde é que está a sua tela, qual é o ângulo visual que você tem. Tá? Então, se você está numa sala, usando o seu computador, e tem uma lâmpada no teto, né, que emite uma luz e atinge os seus olhos num raio menor que 45 graus, então você está numa zona de ofuscamento, né, vai te dar um cansaço muito maior. Né? E foi desenvolvido aí, né, pelas essas comissões internacionais de iluminação e tudo,
é um índice chamado Índice de Ofuscamento Unificado, o GR, né, que tenta dar um parâmetro para evitar esse desconforto, né? Então, isso aí, quando nós estudamos a nossa própria NHO e a NBR, vai aparecer esse UGR lá. Tá? Isso está atrelado com esse contraste que pode ter de brilhos diferentes, né, da lâmpada da sua tela também, né, mas principalmente no caso da nossa NHO, está falando do ofuscamento que vem das lâmpadas. Bom, como tudo na vida, o equilíbrio é uma solução bem sábia, né? Se não houver também esse contraste, né, da luz emitida de diferentes telas, ou diferentes paredes, ou diferentes objetos, você pode ter problema até de queda. Imagina uma escada que você não consegue ver a diferença de degrau para degrau, né? Então pode ter queda e acidente. Então é importante que haja um contraste de iluminação, que a gente vai chamar de contraste de luminância, para que não haja queda, né? Em alguns lugares mais sofisticados, alguém coloca até uma lâmpada, né, em cada degrau para facilitar o acesso, principalmente de pessoas mais idosas. Outra preocupação nossa é com as crianças hoje, que são também atraídas, né, pelos todos os aplicativos infantis, né? Então logo você vê que crianças muito pequenas, com 1 ano, 2 anos, já sabem manipular um celular. A gente que é mais dessa idade mais avançada agora, quando olha o que acontece com os netos, você fica impressionado como é que eles se adaptam muito facilmente a essa tecnologia, né? E as mães adoram, às vezes, esse tipo de tecnologia, porque é uma maneira de acalmar a criança, ou deixar a criança sem muita preocupação de ter que segurar, de balançar, porque eles ali ficam entretidos por muito tempo com o celular. Tá? Muito bem. Quando nós olhamos para os escritórios, que eu diria assim, a nossa ênfase aqui também nesse vídeo, nós vamos observar que há os monitores, paredes, tudo. Então tudo pode refletir luz, né? Tanto as luminárias que são emissoras, as paredes que refletem, as janelas que têm luz externa, os monitores, tudo. Então aí nessa foto, que também vem da equipe do Piccoli, aparecem vários números, né? Números de iluminância e números de luminância. Então tudo que tiver em candela por metro quadrado é luminância, e o que tiver em lux é iluminância. Então ele usou 2 instrumentos para medir esses 2 parâmetros, né? Se você observar, você vai ver que na janela nós temos aproximadamente 17.000 candelas por metro quadrado, que é um brilho bastante excessivo, uma luz que está chegando num potencial alto. E na tela do computador estamos com 40 candelas por metro quadrado. Então tem aí um contraste absurdo entre o que está chegando da janela e o que está sendo emitido. Então a pessoa que trabalha nessa mesa vai ter certamente uma questão de ofuscamento aí. Tá? Então nós vamos precisar dos 2 instrumentos, um que é o medidor de luminância, o popular chamado luxímetro, e o medidor de luminância, né? Então, esses 2 instrumentos, eu coloquei alguns modelos da Exotherm que atende esse mercado aí. Tá? Então, você quando for fazer, se você quiser fazer uma avaliação boa, você vai precisar ter esses 2 medidores. Muito bem. A questão, então, está também na questão do equilíbrio, né? Nós temos que alcançar um equilíbrio. Não dá para eliminar totalmente a luz emitida pelas luminárias, nem pelas paredes, ou refletida nas paredes, porque aí você fica num ambiente que você não consegue identificar nenhum objeto. O que se recomenda, embora isso não esteja em nenhuma norma internacional, mas em alguns manuais mais técnicos, né? Tá? E a própria OIT tem um texto na Enciclopédia de Saúde Ocupacional que recomenda que a relação de luminância entre a área de trabalho, ou seja, a sua tela do computador, com o entorno próximo, aquilo que está, onde está o teclado, onde está o papel de anotação, onde estão as canetas, tem que ter uma relação de 10:3. Na verdade, alguns simplificam isso e colocam 3:1. Né? Então, a luminância na parte da mesa é 1/3 da parte da tela. E aquilo que está no fundo, as paredes, isso tem que ser apenas 1/10, então numa relação de 10:1. Isso é o que é recomendado. Há questionamento sobre isso, mas parece que está prevalecendo tanto pela própria OIT, como também pela Associação
é também americana que cuida da questão visual, né? Então, no fundo, o que se deseja aqui? Que haja uma redução do ofuscamento, né, para aumentar a satisfação visual. Quanto mais ofuscamento, menor satisfação visual, menor conforto. Bom, outra coisa que se recomenda, até na norma europeia, essa EN 12464, é que tem que haver uma relação entre a luz da tela, né, a luminância dos monitores, com as luminárias, né? Então, se você tem um monitor, né, que está emitindo a mais que 200 candelas por metro quadrado, né, então você vai poder ver qual é o máximo de luz emitida pela lâmpada. Então, a luminância emitida pela lâmpada não pode ser maior do que 3.000 candelas por metro quadrado. Essa é a relação que tem que ter entre monitor e a sua luminária. Aqui eles fazem uma diferença, por exemplo, que está bem na tela, que é o que eles chamam de polaridade positiva ou negativa. Na verdade, o que significa é o seguinte: se você tem um aplicativo no seu computador, um software, né, que tem um fundo claro e um texto escuro, né, então vamos pensar que você está trabalhando no Word, por exemplo, né, então você está lá escrevendo, a sua página é branca, e está usando um texto preto, então uma polaridade positiva, né, então há um contraste melhor aqui. Tá? Ou se ela é negativa, ou seja, tem um texto claro sobre um fundo escuro. Tá? Então, isso muda substancialmente a relação com as suas luminárias. Então, precisa ver qual é o aplicativo que você vai trabalhar também. Embora, muitas vezes, você vai poder, talvez, ter esses textos mudam de cor completamente, vai ficar uma coisa, na prática, quase que inviável, né? Mas, de qualquer maneira, o que nós vamos observar é que se você tiver um bom monitor, com acima de 200 candelas por metro quadrado, então, de qualquer maneira, a sua lâmpada, as suas luminárias não podem emitir mais do que 3.000 candelas por metro quadrado. Tá? Se você tiver um monitor mais simples, talvez com pouco brilho, então veja que ainda você pode reduzir também a questão do brilho ou da luz emitida pelas luminárias para menos de 1.500 candelas por metro quadrado. Muito bem. Uma coisa importante, que aí vem a questão também do ofuscamento, é a questão do angular, né, de como que a luz emitida pelas luminárias atinge o seu olho. Né? Então, isso é mais ou menos comum até em vários procedimentos, de que se você está sentado numa mesa, na sua tela do computador, tá, e há uma luminária no teto, ou próxima de você, né, que está emitindo a luz e vai atingir os seus olhos, e o ângulo entre o ângulo que está na projeção dos seus olhos, ou seja, como se fosse uma horizontal, o outro eixo que vai estar na lâmpada for menor que 45 graus, você tem uma situação típica de ofuscamento. Né? Quando esse ângulo é menor, né, quer dizer, então essa lâmpada está talvez um pouco deslocada disso, mais que 45 graus, então você tem menor ofuscamento. E em cima desses ângulos se estabelece qual é a máxima quantidade de luz que chega nos seus olhos. Então veja assim, um ângulo de 75 graus, né, entre os seus olhos e a luminária. Então o máximo que poderia ter de luz chegando nos seus olhos é 350 candelas por metro quadrado. Se você lembrar do slide anterior, que eu falei que o máximo que pode ter a luminária, então a luminária pode até ter 3.000 candelas por metro quadrado. Mas a questão angular sua é a que é a mais crítica, que tem que ser observada. Então, quando alguém faz um projeto num escritório, tem que levar em conta como que a luz que ele está projetando ali, ou uma luz de uma arandela, ou quer seja uma luz indireta ou direta, como que isso como é que vai chegar nos seus olhos. É importante observar isso. Também, a norma europeia 12464 estabelece refletâncias máximas para teto e paredes. Então, quando alguém vai fazer um escritório, não tem como pensar em colocar uma parede de espelho, por exemplo, né, que seria uma refletância muito alta. Então, tem que escolher uma cor, tem que escolher um material, né, que respeite essas regras aqui. Tá? Então, lógico que no teto teria que ter uma refletância mais alta, até próxima de 1. Né?
às vezes 0,7, 0,9, tá? Porque para poder melhorar o seu ambiente. Mas as paredes não, né? Então já cai bastante, tá? E principalmente o piso, né? Ninguém vai fazer um piso de escritório espelhado também, fica uma coisa muito esquisita, né? Então essas são as relações de refletância. Quanto de luz que está sendo emitida das luminárias nas paredes e reflete para os seus olhos, tá? Nessa questão aí da refletância das paredes. Então, isso é importante. Muito bem. Requisitos mínimos, né, da OIT para que a gente tenha conforto visual. Então, na questão da iluminância, né, que é a nossa NHO 011. Tá? Então, o nível de iluminamento tem que ser adequado à sua tarefa e ele tem que ser no seu ambiente uniforme. Não dá para ter um lugar bem iluminado e outro lugar com penumbra. Ficaria aí uma relação desproporcional e que pode causar ofuscamento. A luminância, né, dos monitores, né, tem que ter uma uniformidade, né, e também não só a uniformidade da própria tela, mas uniformidade com as paredes. Nós já falamos aqui daquela relação de 10:3 e 10:1, né, isso é uma coisa para ser observada. Eliminar todo foco de luz direta, né, num ângulo inferior a 45 graus, para evitar ofuscamento. Ter cores que sejam harmônicas, né, então, para poder refletir adequadamente a luz incidente. E em casos de oficinas e área industrial, aparece o efeito estroboscópico. O efeito estroboscópico está atrelado a máquinas rotativas, que às vezes você está numa área industrial e você não sabe se aquele motor está girando ou não, porque você não consegue ver a diferença. Isso geralmente está associado com o tipo de iluminação daquele ambiente, né? Então tem que haver aí uma questão de fase, né, elétrica, da rede elétrica, para que você consiga diferenciar se aquele motor, aquele eixo, aquela polia, né, ela está girando ou não, para você não colocar a mão num objeto que está em altíssima rotação e aí tem um acidente grave. Então esses são os mínimos da questão da OIT que está sendo recomendada. Há também aspectos ergonômicos no modo geral, né? Então não é só pensar em ter uma boa tela, não, tem que pensar também na maneira do posto de trabalho, né? Como é que está a relação de mesa, de cadeira, de encosto, de braço, essas coisas, né? E não só na questão do posto de trabalho, mas na questão também das tarefas, da sua organização de trabalho. Há pessoas que ficam digitando horas e horas a partir de planilhas preenchidas à mão. Imagina alguém que está digitando uma pesquisa de campo, alguma coisa assim, tem que olhar papel, ou está escrevendo uma nota fiscal, a complexidade, o nível de atenção que exige, tudo isso causa um grande desgaste, né? Como que a pessoa pode ter mais iniciativa, menos iniciativa, né? Aí tem a questão mais humana nossa, ou ela se acaba virando também uma submáquina ali, que tem que fazer tudo muito engessado e tira um pouco da liberdade das pessoas, né? Outras questões que são metas, né? Então isso vai acontecer talvez em alguns lugares como call center, por exemplo, que a pessoa tem que atender um certo número de ligação e tudo isso vai causar um estresse muito elevado, tá? E a questão de acessibilidade, postura das costas, postura dos ombros, do pescoço e tudo vai. Isso é importante. A própria tela do computador também, nessa questão do contraste e luminância, ela tem que ser harmônica, né? Não dá para você pegar tá usando um aplicativo que hora está totalmente preto, tem hora totalmente iluminado, né? Então se recomenda que essas telas tenham aí entre 1.4 e 1.7 de contraste e luminância. Essa eu diria assim, é uma questão que bastante complexa, né? Quando você começa a ler esses textos, você vê que isso é uma eletrônica de altíssimo nível, né? Muito bem. Queria acrescentar também algumas coisas que são importantes do ponto de vista nosso de comportamento, né? Como é que nós gerenciamos o nosso dia a dia quando nós temos que ficar muito tempo na frente do computador. Há uma regra que eles falam 20, 20 e 20. O que é isso? Ele diz o seguinte, que a cada 20 minutos de trabalho, você tem que dar uma parada, né? Sai da sua mesa, desvia seu olhar, se puder caminhe um pouco
e vai observar algum objeto que esteja a mais de 20 metros, né? Preferencialmente através da janela, né? Então você quebra aquele olhar fixo seu e fica lá por alguma coisa acima de 20 segundos, né? Parece que pouco tempo, né? Então essa é a regra mínima para você tomar cuidado e poder dar um certo alívio nos seus olhos, né? É lógico, nessa sua pausa que você está fazendo, você pode esticar as pernas, fazer alguns alongamentos e tudo. Isso tudo contribui para evitar um desgaste físico e mental, né? Também insistir ou tentar observar o número de vezes que você pisca, né? E assim, deliberadamente forçar os olhos a piscarem mais, e vai. Tá? Pessoas que usam lentes de contato, lentes bifocais, progressivas, também precisam tomar cuidado com isso, né? Porque se você não tem lubrificação das lentes, você pode ter um outro problema sério de visão, né? E também as pessoas que têm lentes bifocais ou progressivas, né? Tá? Elas precisam achar o melhor ângulo para você não ficar tentando ajustar o ângulo da visão, mudando a sua cabeça e o pescoço muito para trás, que vai te dar uma dor depois muito grande nos ombros, na coluna, e vai. Você não está numa posição confortável. Então tomar cuidado com isso. Tá? Então, aqui eu tentei resumir nesses minutos que nós temos aqui, essas questões todas, né, para que você faça um bom trabalho. Então, só para concluir, lembre-se, conforto visual está atrelado a uma harmonização, né, no ambiente de trabalho, tanto do aspecto da iluminância como da luminância, né? Monitores bons de qualidade, né? Pausas, tudo isso faz parte do nosso conforto visual. Então, se você conseguir implantar isso no seu escritório, ou até em outros locais, a gente vê hoje que padarias usam isso, lojas e tudo. Então, quer dizer, o uso das telas iluminadas é uma coisa praticamente generalizada. Tá? Você vai melhorar as condições de trabalho dos seus colaboradores, do seu cliente, né, e trazer certamente um pouco mais de conforto para todos aqueles que precisam ganhar o seu pão a cada dia usando essas telas. Tá? Então, seja assim essa mensagem para você implementar no seu dia a dia, e eu desejo que você faça isso com sucesso. Um grande abraço. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Legal, né? Os primeiros vídeos a gente falou sobre as diferenças, né, de iluminância e iluminância. Neste aqui falamos sobre luminância, é um tema aí que difícil de encontrar, né, de ser debatido, mas achamos aí muito interessante. Tá legal? Essa foi a 14ª dica de mestre. Se você gostou, não se esqueça, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, escreva aqui nos comentários embaixo o que vocês acharam do vídeo. Tá legal? Um abraço e até mais.